O presidente da França, Emmanuel Macron, reconheceu a existência do Estado palestino, ou pelo menos disse que vai reconhecer. Mas aí, isso aí vai servir de algo? Vamos ver o que ele vai dizer aqui no seu Twitter, falando justamente sobre a necessidade de reconhecer o Estado palestino. Ele coloca: fiel ao seu compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França reconhecerá o Estado da Palestina. Farei um anúncio solene na Assembleia Geral das Nações Unidas no próximo setembro. A necessidade urgente hoje é que a guerra em Gaza termine e que a população civil seja resgatada. A paz é possível. Devemos implementar imediatamente um cessar-fogo, libertar todos os reféns e fornecer ajuda humanitária maciça à população de Gaza. Devemos também garantir a desmilitarização do Hamas e proteger e reconstruir Gaza. Por fim, devemos construir o Estado da Palestina, garantir sua viabilidade e garantir que, ao aceitar sua desmilitarização e reconhecer plenamente Israel, ele contribua para a segurança de todos no Oriente Médio. Não há alternativa. Os franceses querem paz no Oriente Médio. Cabe a nós, franceses, juntamente com os israelenses, os palestinos e nossos parceiros europeus e internacionais, demonstrar que isso é possível, à luz dos compromissos que o presidente da Autoridade Palestina assumiu comigo. Escrevi-lhe expressando minha determinação em seguir em frente. Confiança, clareza e compromisso. Nós venceremos a paz. Aqui está a carta dele em francês, tudo isso daí, beleza. Então vamos ver aqui, eu mandei o Google fazer uma tradução, agora tem como fazer aquela tradução só com a imagenzinha, com a foto, então vamos lá. Ele diz o seguinte, aqui ó, presidente da República, Paris, 24 de julho de 2025, senhor presidente, por carta de 9 de junho de 2025, o senhor informou a França e o Reino da Arábia Saudita sobre o desejo da autoridade palestina de pôr fim à guerra em Gaza com vistas a uma paz justa e duradoura na região, reafirmando veementemente seu apoio à implementação da solução de dois estados. O senhor condenou os ataques terroristas do 7 de outubro de 2023 e pediu a libertação imediata dos reféns mantidos pelos Hamas, defendendo o desarmamento do Hamas e sua retirada da governança de Gaza. Isso aqui é a grande dificuldade. Como é que você tira o Hamas da governança, ou pelo menos consegue governar lá em Gaza sem sofrer ataques constantes do Hamas? Esse será um grande desafio da autoridade palestina se ela realmente toma conta da região. O senhor sublinhou o compromisso da autoridade palestina de assumir a plenitude de suas funções soberanas em todos os territórios palestinos, incluindo Gaza, de realizar reformas profundas e de organizar eleições presidenciais e legislativas em 2026, a fim de fortalecer sua legitimidade e autoridade sobre o futuro Estado palestino, que o senhor presume não ter a intenção de ser militarizado. Saldo estes compromissos corajosos, em troca expresso o compromisso da França em implementar a solução de dois estados, com Israel e Palestina convivendo lado a lado, em paz e segurança. Esta solução é a única maneira de atender às aspirações legítimas israelenses. Ela deve ser alcançada o mais rápido possível. Os civis pagaram um preço insuportável nos ataques terroristas do 7 de outubro e do Hamas durante a guerra israelense em Gaza. Ao mesmo tempo, a perspectiva de uma solução negociada para o conflito no Oriente Médio parece estar desaparecendo. Não posso aceitar isso. A Sua Excelência, o Sr. Mohamed Abdes, presidente da Autoridade Palestina. E tem mais uma parte aqui, peraí. Vamos colocar aqui. A necessidade urgente é implementar
uma solução viável para atender às aspirações legítimas do povo palestino, acabar com o terrorismo e a violência em todas as suas formas e permitir que Israel e todos os países da região vivam em paz e segurança. Este é o objetivo da Conferência Internacional de Alto Nível que a França e a Arábia Saudita presidirão nas Nações Unidas sobre a solução pacífica da questão palestina e a implementação da solução de 2 estados. Neste contexto, tenho a honra de confirmar que, à luz dos compromissos que assumiram, a França procederá ao pleno reconhecimento da Palestina como Estado quando eu comparecer à Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro próximo. Ao fazer isso, a França buscará dar uma contribuição decisiva para a paz no Oriente Médio e mobilizará todos os seus parceiros internacionais que desejarem participar. No mesmo espírito, darei atenção especial à implementação do cessar-fogo em Gaza, à libertação dos reféns ainda mantidos pelo Hamas, ao seu desarmamento e à consolidação da autoridade palestina em todos os seus territórios palestinos. Tomando nota de seus compromissos, conto com sua ação determinada em prol de uma paz duradoura entre os povos palestinos e israelenses e peço que aceite, senhor presidente, a expressão da minha mais alta consideração, Emmanuel Macron. Então, o que acontece? Hoje, atualmente, dos 193 países que são Estados-membros da ONU, 145 já reconhece o Estado da Palestina, inclusive o Brasil, e por isso os palestinos eles têm uma embaixada lá em Brasília representando eles aqui. Mas ainda faltam alguns países reconhecerem, dentre eles os países centrais aqui da Europa, como França, Alemanha, Reino Unido, e falta Estados Unidos e Canadá reconhecerem também. Mais do que nada, Estados Unidos. No momento que Estados Unidos reconhecer, aí realmente vai dar um grande resultado. E a França ela vai fazer algumas críticas à situação que está lá. Ele vai postar no dia 26 novamente, o Macron vai postar fazendo algumas críticas da situação de lá e pedindo ajuda do presidente do Egito. Isso aqui, ó, ele postou aquela carta ali falando que ele vai reconhecer no dia 24, e aí no dia 26 ele postou mais algumas questões ali, falando justamente com o presidente do Egito. Intercâmbio com o presidente Al-Sisi, que é o atual presidente do Egito. 3 meses após minha visita de Estado ao Egito, fizemos um balanço de nossa cooperação e discutimos longamente a situação humanitária inaceitável em Gaza. O bloqueio contínuo da ajuda e a expansão da intervenção israelense representam um risco insuportável de fome e deslocamento forçado de populações. Não podemos aceitar que pessoas e um grande número de crianças estejam morrendo de fome. Então ele vem afirmando que tem crianças e tem gente morrendo de fome em Gaza. A conferência do dia 28 e 29 de julho em Nova York deve abrir uma nova dinâmica em favor de uma solução justa e duradoura para o conflito israelense e palestino, com base em 2 estados, a única solução capaz de garantir paz e segurança para todos na região. O Egito co-preside o grupo de trabalho sobre a reconstrução de Gaza e da Cisjordânia com o Reino Unido. Agradeço ao presidente Al-Sisi pela contribuição do Egito para o sucesso dessa conferência e agradeço a ele por isso. Esse trabalho continuará na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, em setembro, onde reconhecerei o Estado palestino. Então, ele volta a afirmar que em setembro, em Nova York, na ONU, e a França reconhecerá também o Estado palestino. Para os palestinos isso aqui é um grande ganho, porque é uma nação de peso a nível internacional. Agora, se dá algum resultado possível, já é outra coisa. Tenho trabalhado há meses para envolver outros estados nesse processo. E aqui talvez esteja a grande força da França, não somente em ela reconhecer, mas levarem a outros países a reconhecer. Imagine se eles conseguem que todos os países do mundo reconheçam o Estado palestino, só não os Estados Unidos. Isso vai exercer uma pressão bastante grande sobre os Estados Unidos. Enviando uma mensagem clara: a paz é possível, cessar fogo, libertação de todos os reféns, ajuda humanitária massiva e imediata à população de Gaza, desmilitarização do Hamas, proteger e reconstruir Gaza, Estado desmilitarizado da Palestina reconhecendo plenamente Israel.
E aí ele vai falar mais ainda, e agora ele vai falar do que ele conversou com Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, que está ali um pé no Oriente Médio e outro pé na Europa. Acabei de falar com o presidente Recep Tayyip Erdogan sobre a situação em Gaza e a perspectiva da conferência sobre a solução de 2 estados. Tudo deve ser feito para garantir a paz e a segurança para israelenses e palestinos. Ok. Então, ele vai com tudo. Aqui ele vai dizendo novamente aqui na Deutsche Welle que ele quer reconhecer o Estado palestino e fará isso na Assembleia da ONU. E ele coloca aqui, ó, até o governo francês, historicamente cauteloso, agora afirma que não há mais justificativa para os ataques de Israel em Gaza. Quem vai falar que não há mais justificativa é justamente o ministro Barrot, que é o ministro francês, que vai falar, já chega de Israel atacar Gaza, não tem mais justificativa, ele já destruiu os ídolos do Hamas, já destruiu boa parte dos seus soldados e não tem razão de continuar essa guerra. E por isso, o que acontece? A comunidade judaica na França e vários aliados de Israel, como Estados Unidos e o próprio Israel, criticaram o Macron por dizer isso daí, por querer reconhecer o Estado palestino realmente juntamente com esses outros países. E aqui olha o que colocam, ó. A decisão da França de reconhecer um Estado, esse aqui é o embaixador dos Estados Unidos na França. A decisão da França de reconhecer um Estado palestino é um presente para o Hamas e um golpe para a paz. Acabei de chegar e estou profundamente decepcionado. Emmanuel Macron, espero mudar sua opinião antes de setembro. Libere os reféns. Concentre-se em um cessar-fogo. Este é o caminho para uma paz duradoura. E o embaixador de Israel em Israel, o embaixador da França em Israel também vai falar contra, também vai dizer aqui, a declaração unilateral de Macron de um Estado palestino não dizia onde ele seria, mas agora posso revelar com exclusividade que a França oferecerá a Riviera Francesa e que a nova nação se chamará France and Stein. Aqui, ó, então aqui temos imagens de crianças, nossa, a situação aí morrendo de fome em Gaza, muita gente, né? A situação ali é realmente terrível, e ele diz o que acontece, Israel não aceita que tenha essa fome em Gaza. Nós já vamos ver o que Israel está dizendo, mas Macron ele vem afirmando, tem muita gente morrendo de fome e nós queremos que acabe essa situação e comece pelo reconhecimento do Estado de Israel. O Donald Trump ele falou que o que ele diz não importa sobre Macron, essa declaração não tem peso algum. O Reino Unido já afirmou que apoia a declaração do Macron e não vai reconhecer Gaza diretamente. The appalling scenes in Gaza are unrelenting. And I know the British people are sickened by what is happening. The images of starvation and desperation. Então ele quer acabar com a fome lá em Gaza, ele quer que consiga uma solução para a região de Gaza, e ele não vai reconhecer o Estado de Israel, mas, por enquanto, até que tem um cessar-fogo, mas eles estão querendo que haja alguma situação. Ele diz aqui, o Sturm condena o sofrimento inigualável em Gaza, reconhece o direito dos palestinos ao Estado, adia o reconhecimento formal do Estado palestino para depois de um cessar-fogo, e diz, o povo palestino tem um direito inalienável em seu próprio Estado. E aí ele vai emitir uma notinha, olha aqui a notinha, eu pus a tradução do Google ali para vocês e vamos ler a notinha do primeiro-ministro do Reino Unido. O sofrimento e a fome que se desenrolam em Gaza são indizíveis e indefensáveis. Embora a situação seja grave há algum tempo, ela atingiu novos níveis e continua a piorar. Estamos testemunhando uma catástrofe humanitária. Amanhã farei uma ligação de emergência com os parceiros do E3, onde discutiremos o que podemos fazer urgentemente para interromper a matança e levar as pessoas a comida de que preciso desesperadamente, enquanto reunimos todas as medidas necessárias para construir uma paz duradoura. Todos concordamos com a necessidade urgente de Israel mudar de rumo e permitir que a ajuda desesperadamente necessária entre em Gaza sem demora. É difícil ver um futuro promissor em tempos tão sombrios, mas devo reiterar meu apelo para que todas as partes se envolvam de boa fé e rapidamente para alcançar um cessar-fogo imediatamente e para que o Hamas liberte condicionalmente todos os reféns. Apoiamos fortemente os esforços dos Estados Unidos, Catar e Egito para garantir isso.
que são os negociadores ali na região, e temos clareza de que a condição do Estado é um direito inalienável do povo palestino. Um cessar-fogo nos colocará no caminho para o reconhecimento do Estado palestino. Ah, então é só Israel não fazer o cessar-fogo que aí eles não reconhecem, então? Se Israel não quer que reconheça, tá aí a solução, né? E uma solução de 2 estados que garanta a paz e a segurança para os palestinos israelenses, Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido. E aqui tá o primeiro-ministro de Israel que não aceita muito essa ideia. Olha o que ele vai dizer. Vamos ver aqui, ó. Diz: condenamos veementemente a decisão do presidente Macron de reconhecer o Estado palestino vizinho a Tel Aviv após o massacre de 7 de outubro. Tal medida recompensa o terror e corre o risco de criar outro representante iraniano, assim como aconteceu em Gaza. Um Estado palestino, nessas condições, seria uma plataforma de lançamento para aniquilar Israel, não para viver em paz ao lado dele. Sejamos claros, os palestinos não buscam um Estado ao lado de Israel, eles buscam um Estado em vez de Israel. Peraí, ali tinha alguma imagem do Lula? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ih, vai ser o cara que mostrou que viagem. O governo de Israel aqui. Ó, o governo do Lula retirou o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. É, isso aí eu acho que não é muito legal não, né? Beleza. Continuamos aqui. Aí ele vai falar sobre a fome. Ele vai dizer que não tem fome em Gaza. Complicado, né? Vamos ver o que ele diz, ó. Não há fome em Gaza. Não há política de fome em Gaza. E garanto que temos o compromisso de atingir nossos objetivos de guerra. Continuaremos a lutar até conseguirmos a libertação dos nossos reféns e a destruição das capacidades militares e governamentais do Hamas. Eles não estarão mais lá. Mas dizer que não tem fome em Gaza? Aí, ó, ele vai falar. No starvation em Gaza, tal, né? Enrolado esse papo dele aí, né? Beleza, aí é aqui o... So Israel's going to have to make a decision. What's going to happen? I don't know. I can tell you that Vou correr de volta aqui no início, ó. So Israel's going to have to make a decision. Israel vai ter que tomar uma decisão que vai acontecer lá, tal. Mas o mais interessante foi que ontem, entre o Trump e o primeiro-ministro do Reino Unido, eles vão desmentir o Netanyahu. Eles vão dizer, realmente parece que tem uma situação de fome lá. O que vai dizer o Trump? É uma crise humanitária. Vi pela televisão. Continua. Crianças que parecem ter fome, mas estamos doando muito dinheiro e muita comida, e outros países estão dando um passo à frente. Então, praticamente, o Trump reconhece que tem uma situação de calamidade e de fome em Gaza, coisa de que o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, não quer reconhecer. Diz que ele está fazendo tudo que ele pode, está enviando comida e tudo certinho. A questão é que na guerra quem sofre mais é a população civil. Essa é a verdade. Agora, um Estado palestino, de fato, ele não existe. Existem essas duas regiões aqui, ó, Gaza e a Cisjordânia. Gaza está praticamente toda controlada por Israel, as suas fronteiras completas e boa parte do território adentro, só umas pequenas partes que não tem controle determinado de ninguém, porque o Hamas mais ou menos tenta mandar, mas também está desestruturado. E aqui na Cisjordânia, Israel manda em todas as suas fronteiras e boa parte do seu território dentro, onde ele não manda, daí manda a autoridade palestina. Então, não existe porque, para existir um Estado, não existe Estado palestino, porque para existir um Estado, segundo a conceito de Estado básico mais usado na ciência política, é o de Max Weber, onde o Estado é o detentor do monopólio, ou são aquelas instituições que detêm o monopólio da violência em um determinado território. E aqui não detém a autoridade palestina, quem detém Israel. Quem existe de fato é o Estado de Israel. O que quer o Macron então? Se nós estamos falando da existência de um Estado palestino, nós queremos que nessa região aqui, West Bank, Cisjordânia e Gaza, mande somente a autoridade palestina, ela que detém a força que execute as leis
e tudo isso aí, faz o policiamento, tudo isso. Essa aqui, ó, era para ser a divisão segundo a partição da Palestina pela ONU. Ficou assim? Não. Devido às guerras que teve, acabou ficando isso daqui e até um pouco menor, nós podemos dizer, hoje em dia. Agora, a ideia do Macron vai para frente? Ele está tentando uma solução diplomática, tudo isso aí, para que construa os dois estados, mas dizer que vai para frente já é esperar muita coisa, né? É por quê? Porque quem de fato tem a capacidade de pressionar Israel de que exista um Estado palestino é os Estados Unidos, porque é o grande fiador, é o grande apoiador de Israel hoje em dia, quem dá armas, quem dá logística e quem dá o apoio internacional para Israel são os Estados Unidos. Então, até que chegue o momento em que os Estados Unidos diga que é necessário que exista o Estado palestino, que Israel tem que sair de todas as regiões e deixar que a autoridade Palestina mande naquelas regiões, talvez apoiado pela Arábia Saudita, talvez apoiado pelo Catar, mas eles que mandem naquela região, Israel não vá lá, não interfira em nada, só exerça o controle de fronteira no seu território, até que os Estados Unidos digam isso, não vai realmente acontecer de existir o Estado de Israel, por mais que o Macron pressione. Mas é interessante, porque começa uma pressão internacional maior agora sobre o Estado de Israel. E aí, o que você acha disso? Vai existir em algum momento um Estado palestino? Eu acho que em algum momento sim, mas não sei se é agora. Vou deixar aqui 2 vídeos para que você veja. Aqui, um vídeo falando de como Israel se tornou a principal potência da região e o outro, o plano aqui de um israelense mais fundamentalista para construir o grande Israel. Eu sou o professor Gessé Santiago e te vejo em um desses 2 próximos vídeos.